Você com certeza sabe o que é um fatorial. Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Inclusive, 4 fatorial pode ser escrito como 4 vezes 3 fatorial. Ok. A gente também sabe que 0 fatorial é igual a 1. Você sabe por que isso acontece? E outra questão que eu vou colocar aqui. Quanto é 1 meio fatorial? São por essas questões que a gente vai aprender sobre a função gama. Então, se você tem curiosidade, fica nesse vídeo. Primeiro de tudo, a gente tem que analisar a seguinte integral. Integral de 0 até infinito de e elevado a menos kt dt. Se você já estudou transformada de Laplace, você está entendendo que isso daqui é basicamente a transformada de Laplace da função 1, porque tem um 1 bem aqui, que não muda nada. E qual é o resultado disso? Bom, a gente sabe que a integral de e elevado a alguma coisa continua sendo e elevado a essa coisa dividido pela derivada desse expoente aqui, que nesse caso, como está em relação a t, a derivada é menos k. E isso indo de 0 a infinito. A gente pode escrever isso daqui sendo menos 1 sobre k vezes e elevado a menos kt, sendo que o t vai de 0 a infinito. Então, a gente tem menos 1k vezes e elevado a menos k vezes infinito, menos e elevado a menos k vezes 0. Bom, gente, k vezes 0 sempre vai dar 0. Então, a gente tem aqui 0. E menos k vezes infinito, o que acontece? Se k for um número positivo, isso daqui dá menos infinito. Então, para k maior do que 0, a gente tem e elevado a menos infinito. Quando k é maior do que 0, e é para k maiores do que 0 que a gente está avaliando. Então, a gente tem e elevado a menos infinito, que a gente sabe que é 0. Menos e elevado a 0, que é 1. Então, a gente tem menos 1k vezes 0 menos 1, menos 1. Isso vai dar 1 sobre k positivo. Vocês já vão entender o porquê eu estou mostrando essa integral. A gente viu que essa integral, que eu vou colocar aqui, ó, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos kt dt, é 1 sobre k. Vamos fazer o seguinte, vamos derivar ambos os lados da equação em relação a k. Como tem duas variáveis, t e k, a gente usa a derivada parcial. Derivada parcial em relação a k, da integral de 0 a infinito, e elevado a menos kt dt é a derivada parcial em relação a k. Nesse caso aqui, só tem uma variável que é o k, então essa derivada parcial é a mesma coisa que a gente escrever a derivada total em relação a k. Mas eu vou deixar assim pela notação. De quê? De k elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre k. A derivada da integral, a gente pode aqui, como é em relação a t e aqui em relação a k, a gente pode colocar aqui para dentro e derivar esse e elevado a menos kt. Então, vai ficar a derivada parcial em relação a k de e elevado a menos kt dt. É menos 1 vezes k menos 2, que é a derivada em relação a k do k elevado a menos 1. Bom, quem é a derivada em relação a k de e elevado a menos kt? Continua sendo e elevado a menos kt vezes a derivada disso daqui em relação a k. Ou seja, o t é uma constante, esse menos t é constante. Então, a gente tem menos t. A gente tem a integral de 0 a infinito disso daqui em relação a t, que é menos 1 vezes, vou escrever o k ao quadrado sendo 1 sobre k ao quadrado. Bom, perceba que aqui no t é menos t, que é a mesma coisa que eu escrever menos 1 vezes t. Esse menos 1 é uma constante que eu posso colocar para fora da integral. E esse menos 1 vai cortar com esse menos 1. Então, a gente tem que a integral de 0 a infinito é elevado a menos kt vezes t dt
é 1 sobre k ao quadrado. Esse daqui é o resultado da nossa primeira derivação dessa integral aqui que a gente viu, e a gente derivou ela em relação a k dos dois lados. Então, a gente achou isso daí. Vamos derivar pela segunda vez. Então, a gente tem aqui a derivada parcial em relação a k, da integral de 0 a infinito, e elevado a menos kt, vezes t dt, que é a derivada parcial em relação a k de 1 sobre k ao quadrado, que é k elevado a menos 2. Então, isso daqui vai ser a integral de 0 a infinito, a derivada em relação a k de e elevado a menos kt, vezes o t, que é uma constante. Então, o t é constante, pode sair para fora da derivada, vai ficar a derivada em relação a k de e elevado a menos kt, dt. Vamos fazer logo aqui a derivada, é menos 2k elevado a menos 3. Então, integral de 0 a infinito de t vezes e elevado a menos kt, a derivada disso é e elevado a menos kt, vezes menos t, que é a derivada, como a gente viu, do menos kt em relação a k. dt igual a menos 2k elevado a menos 3. Então, a gente tem aqui integral de 0 a infinito de e elevado a menos kt, vezes t, que dá t ao quadrado, vezes esse menos 1, que eu vou já botar aqui para fora da integral. dt é menos 1 vezes 2, que é esse menos 2. E eu vou escrever k elevado a menos 3 como 1 sobre k ao cubo. Esse menos 1 corta com esse menos 1, e a gente tem que a integral de 0 a infinito é elevado a menos kt, t ao quadrado dt, é 2 vezes 1 vezes 1 k ao cubo. Eu estou deixando assim para a gente perceber a relação com o fatorial. Eu não sei se vocês já viram padrão nisso, mas eu vou então derivar pela terceira vez. Isso daqui é o resultado da nossa segunda derivação. E agora a gente vai derivar uma terceira vez só para a gente ver o padrão. Derivada da função em relação a k, né? Essa função aqui, integral de 0 a infinito, é elevado a menos kt, t ao quadrado dt. Derivada parcial em relação a k, de 2 vezes 1 vezes 1 sobre k ao cubo. Isso daqui vai ser a integral de 0 a infinito, da derivada em relação a k, de e elevado a menos kt, t ao quadrado dt, que é 2 vezes 1 é constante, derivado em relação a k, então, de k elevado a menos 3, que é esse 1 sobre k ao cubo aqui. Esse t ao quadrado é constante, eu já posso tirar, então, para fora dessa derivada e derivar e elevado a menos kt. Então, eu tenho integral de 0 a infinito, t ao quadrado, a derivada disso é e elevado a menos kt, vezes menos t, dt, que é 2 vezes 1. Derivando isso daqui, a gente tem menos 3 vezes k elevado a menos 4. Esse menos 1 vezes t, menos 1 eu posso tirar para fora da integral, e eu vou cortar com esse menos 3 aqui, que é a mesma coisa que escrever menos 1 vezes 3. Então, eu tenho integral de 0 a infinito, t ao quadrado vezes t ao cubo, e elevado a menos kt, dt, é 3 vezes 2 vezes 1 sobre k a quarta potência, que é a mesma coisa que k elevado a menos 4. E isso daqui é o resultado da nossa terceira derivação. Por que eu estou botando isso? Porque tem um padrão, que eu não sei se vocês perceberam, que é, eu vou escrever aqui o padrão. A gente deriva n vezes
em relação a k, a função integral de 0 a infinito de elevado a menos kt dt, que a gente sabia que isso daqui era igual a derivada n vezes em relação a k de 1 sobre k, e essa derivada n vezes dá essa integral de 0 a infinito de t elevado a n e elevado a menos kt dt, que é n fatorial vezes 1 sobre k elevado a n mais 1. Vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, a gente derivou duas vezes. O nosso resultado deu integral de 0 a infinito e elevado a menos kt t ao quadrado vezes 2 fatorial vezes 1 sobre k elevado à terceira, que é 2 mais 1. Quando a gente fez a terceira derivação, a gente tem integral de 0 a infinito de t ao cubo vezes e elevado a menos kt dt, que é igual a 3 fatorial vezes 1 sobre k elevado a 4, que é 3 mais 1. Então, quando a gente faz a derivada n vezes dessa função aqui, que a gente sabe que é derivar n vezes 1 dividido para cá, a gente tem essa relação aqui, ó, que é integral de 0 a infinito de t elevado a 1n vezes e elevado a menos kt, é esse n fatorial vezes 1 dividido para cá, esse n mais 1. Agora, vamos observar uma coisa. Observem que para k igual a 1, o que a gente tem? Quando k é 1, a gente tem que esse k aqui é 1, então a gente tem menos 1t, e aqui a gente tem 1 elevado a n mais 1. Só que 1 elevado a qualquer número que seja, sempre vai dar 1. Então, isso aqui é 1 dividido para 1, que dá 1. E eu não preciso colocar aqui. E é elevado a menos 1t é a mesma coisa que é elevado a menos t. Então, a gente tem essa integral aqui, em que o resultado dessa integral é exatamente n fatorial. Bom, geralmente a gente chama essa função de um f de n, que é a integral de 0 a infinito de t elevado a n e elevado a menos t dt, sendo esse f de n também n fatorial. Essa é uma das maneiras de se definir e estender, na verdade, a definição de fatorial com o cálculo. Agora, vamos fazer f de n menos 1 ao invés de f de n. A gente teria integral de 0 a infinito de t elevado, em vez de n menos 1, vezes e elevado a menos t dt. E esse f de n menos 1, a gente sabe que f de n é n fatorial. Então, f de n menos 1 seria n menos 1 fatorial. E esse f de n menos 1 é a nossa função gama, que a gente chama de gama de n. Então, gama de n é n menos 1 fatorial. E o gama de n é essa integral aqui. Agora, por que a gente usa o gama de n ao invés de logo esse f de n? Porque o gama de n realmente aparece na física, na matemática. Essa função realmente aparece na física e na matemática. Bom, na matemática aparece muito em estatística, na física aparece no MHS. Então, convém utilizar essa definição para o fatorial ao invés do f de n. A gente sabe que o gama de n é n menos 1 fatorial. Então, se em vez de n a gente colocar n mais 1, a gente tem que o gama de n mais 1 é o nosso n fatorial. Só que gama de n mais 1
A gente pode escrever sendo n fatorial, que como a gente viu, pode ser n vezes n menos 1 fatorial. Por exemplo, 5 fatorial, como a gente viu ali no início, é 5 vezes o 4 fatorial, que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sabendo disso, gama de n mais 1 é n vezes... Quem é n menos 1 fatorial? É o próprio gama de n. Então, também vale essa relação que o gama de n mais 1 é n vezes o gama de n. Agora sim eu posso provar que 0 fatorial é igual a 1. 0 fatorial é o gama de 1. Porque gama de 1 seria 1 menos 1 fatorial, que é o nosso 0 fatorial. Então, a gente quer calcular o gama de 1. Então, é fácil. O gama de 1 é a integral de 0 a infinito de t elevado a n, que é o nosso 1, menos 1 dá 0, é elevado a menos t dt. Então, o gama de 1 é a integral de 0 a infinito, t elevado a 0 é simplesmente 1, é elevado a menos t dt. Gama de 1 é elevado a menos t, a integral disso é e elevado a menos t dividido para menos 1. Então, eu vou escrever que isso daqui é menos 1 vezes e elevado a menos t, quando t vai de 0 a infinito. Isso daqui é menos 1 vezes e elevado a menos infinito menos e elevado a menos 0. Menos 0 é 0. A gente sabe que quando é elevado a menos infinito, isso daqui dá 0. Então, a gente tem menos 1 vezes menos e elevado a 0, que é menos 1. Então, gama de 1 é menos 1 vezes menos 1, é 1. Só que, como a gente viu, gama de 1 é 1 menos 1 fatorial, que é 0 fatorial. E esse 0 fatorial a gente acabou de ver que é 1. Por isso, 0 fatorial é 1. Outra pergunta que eu fiz no vídeo era se a gente poderia calcular um fatorial fracionário. E essa que é a questão da função gama, porque a gente consegue estender a definição de fatorial. Agora, não vale mais só fatorial de números naturais. E a função gama, ela estende o significado de fatorial para os números reais. Função gama de n, com n pertencendo aos reais. Na verdade, eu estou botando isso daqui nesse vídeo porque eu não vou entrar em análise complexa. Mas, na realidade, a função gama, esse n pertence aos números complexos, contanto que a parte real do número complexo seja maior do que 0. Vou colocar aqui análise complexa. Como esse vídeo é introdutório, a gente está pensando ainda nos reais, mas o n pode ser complexo. A questão é que o n tem que ser maior do que 0. Ele funciona para qualquer número positivo. Então, gama de 1/2 a gente tem. Mas gama de menos 1, por exemplo, que é um número inteiro negativo, a gente não tem. Por quê? Primeiro que a função gama não está definida no 0, o n não pode ser 0, e também tem um grande problema com os inteiros negativos. No caso, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, gama de n não está definido nesses valores. Se a gente tiver fatorial de menos 1, fatorial de um número negativo, olha o que acontece. Fatorial de menos 1, no caso, é a função gama de 0, porque o gama de um n é n menos 1 fatorial. Então, se eu tiver gama de 0, eu tenho 0 menos 1 fatorial, que é menos 1 fatorial. A gente sabe que a função gama de n é a integral de 0 a infinito de t elevado a n menos 1 elevado a menos t dt. Então, gama de 0, se o n fosse 0, a gente teria integral de 0 a infinito de t elevado a menos 1 elevado a menos t dt. E a gente teria a integral de 0 a infinito de e elevado a menos t dividido t elevado a menos 1 é 1 sobre t.
Então, a gente tem aqui uma divisão pelo dt. E essa integral, ela diverge. Não tem um valor para ela. Por isso que dá esse problema no zero, por exemplo. Nós só conseguimos fazer essa integral convergir quando n for maior do que zero. Bom, a gente quer achar menos 1 fatorial. E a gente sabe que menos 1 fatorial é o gama de zero, como a gente viu antes. A gente consegue usar várias relações para isso. Gama de n mais 1 é n vezes gama de n. A gente sabe que gama de 1 é 1, que é o nosso zero fatorial. Então, a gente pode botar aqui gama de 0 mais 1 nesse caso, n é 0 vezes gama de 0. O gama de 0 é o valor que a gente quer achar, que é o nosso menos 1 fatorial. E a gente sabe gama de 1. Gama de 1 é 0 vezes o gama de 0, que é o nosso menos 1 fatorial que a gente quer achar. O gama de 1 é 1. Então, a gente tem que 1 é 0 vezes o menos 1 fatorial. Gente, isso daqui, 0 vezes qualquer número, dá 0. E 0 é diferente de 1. Olha o problemão. Então, menos 1 fatorial teria que ser 1 dividido para 0. Mas não existe divisão por 0 por causa desse problema aqui. Isso daqui é indeterminado. Portanto, menos 1 fatorial não existe, dá esse problema. Como eu falei, em gama de n, o n consegue ser um número complexo, contanto que a parte real seja maior do que 0. Portanto, mesmo estendendo para análise complexa, a gente tem um grande problema com os números negativos e com o próprio zero, onde a função gama não é definida. No próximo vídeo, eu vou calcular gama de 1/2, que, como a gente viu, é 1/2 menos 1 fatorial, que nesse caso é menos 1/2 fatorial. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer um outro só calculando o gama de 1/2. Então, assistam o próximo vídeo. Beijos e até a próxima!